Mais um Loucos por Automobilismo aqui no seu Auto Racing, Loucos por Automobilismo, edição número 109. Mas Bruno Aleixo, por que edição 109? Edição 109 não seria semana passada? Seria, meu caro ouvinte, seria. Mas eu e o Adalto fomos traídos pelas ondas da tecnologia, investimos uma hora do nosso dia aqui gravando, né, as respostas às perguntas de vocês. Infelizmente, este programa em específico perdeu-se nas ondas da tecnologia. É ela que aproxima as pessoas e também faz a gente passar muita raiva. Então eu vou dar o Adalto aqui, porque nós vamos responder as perguntas que vocês fizeram nessa edição 109, versão 2, vamos nomeá-la assim, né? Bom, vamos lá. Né? Bruno. 109B, é isso aí. Fala aí, grande Adalto. Grande Bruno, grande Fábio, grande confraria. É o seguinte, hoje eu vou responder mais rápido as perguntas, por duas razões. Primeiro que tem muita pergunta, e segundo que grande parte dessas perguntas que o pessoal fez na quinta-feira passada já foi respondida pelos próprios artigos que a gente publicou sexta, sábado, domingo, segunda e hoje, entendeu? Então, para não ficar repetitivo, né, coisa que o pessoal até já leu, então eu vou tentar ser muito rápido nas respostas. Bom, eu não quero fazer aqui nenhuma acusação leviana, né? Vocês me conhecem, assim, eu sou uma pessoa assim, muito correta, né? Mas nós estamos hoje aqui com aquele que, a meu ver, pode ser um dos responsáveis pela perda do programa. Pode ser. Por quê? Fábio Campos não estava aqui na quinta-feira passada e misteriosamente o programa desapareceu e agora nós vamos gravar o programa respondendo as perguntas de vocês com ele presente. Vejam vocês que coisa estranha, que coisa esquisita. Eu não quero fazer nenhuma acusação, mas vamos cumprimentar o Fábio Campos, que hoje estará aqui respondendo essas perguntas. Olha, eu não sei se eu dou olá ou se eu já abandono aqui a bancada antes de qualquer mensagem, porque na história do Loucos por Automobilismo, tenho certeza na história pregressa a esta formação, eu não me lembro de nenhum reporte de fake news que pela primeira vez invade os limites do Loucos por Automobilismo. Eu não tinha absolutamente nada a ver com a gravação de quinta. Sou capaz de dizer, nem sei se esses dois realmente gravaram, ou se estão vindo com essa história aí de que a tecnologia... Não, gravaram sim, tentaram gravar, porque eu, de uma maneira muito altruísta, tentei ajudar quando fiquei sabendo do problema, tentei entrar aqui na plataforma, tentei mandar aquelas mensagens. É o que o meu conhecimento consegue fazer. Tentei mandar aquelas mensagens para ajuda, solução de problemas, né, reporte de não sei o quê, e não tive nada a ver com isso. Já começo sendo acusado, como eu fui levianamente acusado no Twitter, não pense que eu não vi, mas estamos aqui para tentar fazer um programa agora trazendo a filosofia de quinta para terça, para ler as perguntas que não foram respondidas, sempre com o mesmo objetivo, né, Bruno? Informação, a qualidade de análise e aquilo que o ouvinte do Louco sabe muito bem, que é esse diálogo que a gente prega toda semana. Não tive absolutamente nada a ver com a quinta-feira, refuto a acusação e, em protesto, estou gravando de costas para a bancada. Se tivesse sem câmera, estariam vendo que eu já vou gravar de costas essa edição. Muito bem. O importante é o compromisso com a informação, como o Fábio disse. Bom, os nossos twitters, você já sabe, do Fábio é o @campusfb, o meu @brunoaleixo80, e o do Adalto é o @AdaltoRacing. E eu já vou começar, então, já passando essa primeira pergunta para o Fábio, já que nós já respondemos, vamos responder novamente, que é o seguinte, Fábio, pergunta do Fabiano Aroeira de Almeida, e eu estou passando para você, que eu vi que você acabou de colocar no seu Twitter aí uma reflexão sobre este piloto, e o Fabiano pergunta, o Vettel dura até o final do ano? E pergunta se o Hülkenberg já pode vestir o macacão. Se o Vettel dura até o final do ano? Isso. Eu acho que sim, né? Eu acho que os dois pilotos da equipe Aston Martin têm uma estabilidade de emprego bem segura. Eu acho que o Vettel não está ameaçado de maneira nenhuma. Eu acho que nem seria, porque o Vettel foi contratado muito. Bruno e Adalto e Fabiano, o nome dele, né? Fabiano. Foi muito contratado para ser
uma associação de marca que a equipe quer ter com vitórias, enfim, com a ponta do grid, onde ela não conseguiu tecnicamente, pelo menos não na primeira corrida, vai ser difícil que reverta num ano difícil de se reverter situações de desempenho. Então o Vettel está ali muito porque ele atrai, não só patrocinadores, mas ele atrai ali uma imagem de um piloto vencedor, que ele é um piloto vencedor. E também é um cara que tem um conhecimento para guiar a equipe. Então eu não acho que ele esteja ameaçado. Eu não sei a duração do contrato dele. Você sabe, Adalto? Eu não sei se são 2 anos. Mas enfim, ele não vai, até onde eu sei, não há possibilidade dele ser demitido, não. O Hülkenberg, ele é reserva da Mercedes, né? O que é curioso. O Hülkenberg, ele é reserva da Mercedes e ele pode se estender como reserva para a McLaren e para a Aston Martin também, como clientes da Mercedes. Muito bem. Ô Adalto, o Drácula pergunta, se o motor Honda ainda está um pouco atrás do Mercedes, durante o ano existe a possibilidade de igualar? Está permitida alguma atualização? Então, o motor Honda, eu falei que estava atrás da Mercedes, naquele outro Loucos, eu tinha esquecido do problema do diferencial, né, que o Verstappen teve, que é um problema que dá muito durante a curva e na saída da curva, né? Ele teve um problema no diferencial, ele não tem... Hoje até publicamos um papo aí com o Mate, tinha 3 curvas, tinha que mudar ali o diferencial para justamente uma dessas curvas era a última curva, e ele não tinha essa opção no carro. Então, eu acho que isso atrapalhou muito a velocidade do carro. E eu acho que o Mate acha que os motores estão parelhos, que eu tinha realmente esquecido o problema do diferencial. Eu acho que o motor está parelho, agora nós vamos ter mais certeza na próxima corrida. Não nos esqueçamos, muito bem, rapidamente, não nos esqueçamos que não só esse motor Honda é um motor de concepção quase revolucionária, a Honda conseguiu enxugar esse motor. É um motor menor, é um motor compacto. Isso para um carro de Fórmula 1 é ganhar na loteria. E os 4 décimos que o Verstappen colocou na classificação, hein? Não nos esqueçamos. É uma marca bem forte. É verdade. Então. Bom, uma mensagem aqui do José Antônio Vieira está dizendo que o ídolo do Adalto é o Lance Stroll, dele é o Tsunoda. Falando que o japonês é bem rápido. Então está registrada a mensagem aqui. A outra pergunta do Carlos Márcio, um pouco maldosa. Talvez ele pergunta, o Adalto, se o Sebastian Vettel é um Villeneuve com sorte, ou o alemão é melhor que o canadense. Eu acho assim, eu acho que o alemão teve o tempo dele lá na Red Bull, como o canadense teve o dele na Williams, e depois os dois caíram demais, e é difícil dizer qual dos dois caiu mais. Então eu não acho difícil comparar. É que o carro do Vettel ficou mais tempo sendo dominante do que o carro da Williams, né? Então o Vettel teve um carro aí dominante por 4 anos e meio. Você pegar a segunda metade de 2009 e os 2010, 11, 12, 13, 14, depois ele foi para um carro comum e aí ele se deu mal, e como aconteceu com o Villeneuve também, entendeu? Eles dependiam muito daquele tipo de carro para ir bem. Difícil comparar, eu acho que é mais ou menos parecido o que aconteceu com eles, viu? Não sei, viu? Fábio, você acha que dá para fazer essa comparação de Villeneuve com Vettel? O Vettel é muito mais... O sucesso nem se compara, né? O exatamente, números, né? Agora, eu tenho uma imagem do Villeneuve um pouco diferente. Eu acho que o Villeneuve fez grandes corridas na BAR, fez ótimas corridas na Williams em 99, quando a Williams já não era mais a Williams, por exemplo, de 96, né, quando ele tão bem guiou, 97, enfim, naquela época do ápice da Williams. Eu acho que o Vettel o Vettel teve um extremo acima do Villeneuve e teve um extremo abaixo do Villeneuve também. As duas pontas eu acho que o Vettel ele subiu mais do que o Villeneuve, mas também desceu mais. Eu não vi a queda de desempenho do Villeneuve, talvez ali no finalzinho, quando na Sauber BMW, ali talvez assim, mas... aquele último ano foi bem fraco, né?
Ele fez 3 corridas pela Renault, você lembra? Substituindo o Trulli no final de Lembro. 2004. Ali já não realmente mas é que depois tinha rendimento. mas é que depois daquilo ele voltou. Mas ele na BAR em 2000, em 2001, ele fez algumas boas corridas, sim. Ele conseguiu algumas atuações que eu achei interessantes. Mas, assim, acho que é uma questão muito... É difícil de comparar mesmo. Mas eu acho que esse mergulho técnico que o Vettel deu para baixo, eu não vi o Villeneuve dar no sentido de erros, por exemplo. Eu concordo com o Fábio. Oi? Eu concordo com você. Eu não vi o Villeneuve errar tanto quanto o Vettel tem errado, por exemplo. Muito bem. O Rio do Lima, o fato de a Red Bull ser considerada o melhor carro desde a pré-temporada, para a próxima corrida, pode-se dizer que ela correrá com mais pressão pela vitória? Vai lá, Adalto. Eu acho que sim. Eu sinto que eles estão muito decepcionados com o que aconteceu. E eles estão bem pressionados pela vitória. Até porque, como ele mesmo falou, uma vitória perdida jamais recuperada, né? Eles podem até ganhar a próxima corrida, mas eles perderam a primeira. Então, eu acho que eles vão se sentir bem pressionados para ganhar a corrida, sim. Eu acho que vão se sentir pressionados até para fazer primeiro e segundo. Muito bem. O Alisson Reis, Adalto, quais os atributos que faltam ao Max para ele se igualar ao Hamilton? Experiência falta. Só. Muito bem. A tocada, eles são muito parecidos, são muito agressivos, falta um pouco de experiência que só o tempo vai adquirir. Uma coisa que o Hamilton melhorou muito foi na questão de lidar muito bem com os pneus. Talvez isso aí o Hamilton seja melhor que o Verstappen. O Hamilton entendeu muito bem. Não estou falando desse ano, apesar que ele fez uma belíssima corrida lá no Bahrein com pneus 11 voltas mais velhos, né? Então dá para supor que ele também já entendeu bem esses pneus atuais. Mas até o ano passado o que ele compreendia os pneus era impressionante. Talvez esse ponto ainda seja um ponto a favor do Hamilton. O resto, acho que eles são muito equilibrados. Muito bem, pergunta do Alisson Reis também para o Fábio. Se com a Red Bull superior à Mercedes é difícil vencer o Hamilton, caso a Mercedes consiga igualar a Red Bull, pode-se dizer que Lewis se tornará octa ou Max pode se reinventar e evoluir para o seu primeiro título? Fábio Campos agora tirando a sua bola de cristal Ô, Fábio, estenda-se um pouquinho na pergunta, porque eu preciso pegar um negócio enquanto você responde. Com o maior prazer. Facilmente. Inclusive, que nós estamos deixando o âncora muito feliz. Muito alegre. Depois ele reclama, não tenho tempo de responder, meu. Tá vendo, né? Mas vai lá. Nós estamos super disciplinados. É por isso que eu quero já fazer aqui já quebrar um pouco essa regra. A pergunta dele é muito interessante, é muito válida a pergunta, porque eu pensei muito isso depois do Grande Prêmio do Bahrein, porque a diferença que o Hamilton fez, né, o braço do Hamilton fez, além da estratégia que a Mercedes implementou, para mim foi uma coisa absolutamente destacada. Foi até o primeiro tweet que eu fiz depois da corrida, na segunda-feira, a capacidade do Hamilton de elevar ali um carro que está atrás e colocá-lo em pé de igualdade com um carro que está claramente superior. Eu fico imaginando quantos décimos a Red Bull precisa estar, e eu acho que ela está a alguns, para que se anule, porque carro igual por carro igual, o Hamilton faz a diferença. Só que o Hamilton está lutando agora com um garoto que nós já sabemos que é do mais alto nível. Então a gente não sabe. O que o Hamilton coloca alguns degraus a mais, isso já é nítido e claro. Mas quanto o outro vai elevar também para anular, entre aspas, essa diferença é muito interessante. Agora, aí vai entrar aquela questão. Chegar numa disputa de título mundial vai pesar coisas que o Adalto estava falando de experiência, e eu já coloquei isso uma vez também lá no @CampusFB. O Verstappen nunca disputou um título, ponto. Não é que ele nunca disputou um título de Fórmula 1. Ele nunca disputou um título em monoposto, ponto final. Ele não tem essa experiência. Lá no kart é completamente diferente. O formato, baterias, enfim, número de etapas, de concorrentes por etapa.
Em monoposto, seu Bruno Aleixo, o Verstappen jamais brigou por título na vida dele. Não é nem o caso de chegou à Fórmula 1, mas ainda não brigou na Fórmula 1, não. Ele não brigou em lugar nenhum. Até porque foi muito curta a carreira dele antes de ser quiçado para a categoria principal. Mas essa é a grande questão. O quanto a Red Bull é superior e o quanto que aconteceu no Bahrein, eu acho improvável. Já vou cravar aqui. Acho improvável que a Mercedes, se tiver essa deficiência de carro, consiga, digamos assim, executar, na pura execução de corrida, consiga sempre ganhar da Red Bull. Não vai ser fácil em outras pistas. A ver, seu Bruno Aleixo, a ver. Muito bem, pergunta do cachorro socialista. Maravilha. Ai, vou te falar, Socialista. Cuidado, cachorro socialista, tá um pouco fora de moda isso aí, ó. Ele pergunta, o que vocês acharam das mudanças no Albert Park? Dá para sonhar com corrida boa por lá? A gente fez um programa aqui, não lembro agora, para lembrar a época vai ser dureza, mas que a gente detalhou, né, Adalto, muito bem essas mudanças lá. Seria interessante ele procurar aí no histórico dos Loucos para Automobilismo, mas basicamente, acho que o Fábio não estava aqui, se ele quiser aproveitar para comentar, basicamente o Albert Park ele ficou mais rápido, né, porque ele juntou algumas, onde tinham chicanes ali, ele foi juntando aquilo ali, fez quase que um retão meio curvo, assim, mas tudo pé embaixo, né, Fábio? Nas curvas, assim, é difícil responder sem ver, né, porque eu vi foto de obra. De trator, de terra, e eu não vi foto, por exemplo, da pista pronta, que acredito que nem esteja ainda. Mas a gente viu o desenho, né? O projeto. O layout fica mais rápido ali naquele trecho que seriam as curvas 9 e 10, se eu não estiver errando o número, porque tem tempo que a gente não vê corrida na Austrália, né, para os nossos padrões. Mas enfim, aquele ponto lá na parte de trás do circuito em que eles vinham para junto ao lago, aquilo ali que era uma chicane vai virar quase que uma reta, né? Vai virar um trecho bem rápido. E a configuração da curva 13, que é o ponto de ultrapassagem lá na frente, quando eles chegam, digamos assim, no final do parque e começam a virar para chegar para a reta principal, vai ser também uma freada modificada. Então, eu dizia isso ontem lá no Café com Velocidade. Eu acho que mudanças em circuitos para favorecer a qualidade das corridas são sempre bem-vindas. Sempre, em 100% dos casos, se o foco é a qualidade da corrida, é bem-vindo. Se o foco é fazer a volta 5 segundos mais rápida, eu já não bato palma, porque para mim não é isso que vai fazer a diferença. Agora, se o foco é melhorar ali um ponto de freada, melhorar essa questão de um carro seguir o outro e conseguir menos um ponto ali de engatar eles vão querer engatar o DRS, claro que eles vão, mas enfim, engatar uma freada, uma disputa de posição, eu acho super válido. Tomara que fique a obra dê certo e que fique boa a pista pra gente ver uma boa corrida lá no final do ano. Eles podiam fazer isso em Abu Dhabi, né, meu? Pelo amor de Deus, né? É verdade. Ainda mais porque Abu Dhabi tem umas opções de configuração ali, né? Talvez eles pudessem até mexer uma coisa aqui e outra ali, né? Pergunta do João Paulo Lamas pro Adalto. Adalto, o Auto Race na sexta-feira publicou uma matéria sobre a Mercedes estrear uma inovação técnica. Será um novo assoalho ou algo ainda mais impactante? Temos alguma novidade? Temos. A novidade é o seguinte, a Mercedes ela tem... Vocês viram aquele calombo que eles têm ali na entrada de ar, em cima do piloto, né? Os carros movidos pelo motor Mercedes têm um calombo ali novo, que não existia. Aquilo ali, ele vai jogar mais ar, eu não sei como eles vão fazer isso. Aquilo vai jogar mais, como se fosse um recipiente de ar ali, que vai injetar na câmara de combustão, para poder enriquecer a mistura em alguns momentos, por poucos momentos, são explosões de potência que o carro vai ter em certos trechos, né, principalmente em retas, mas é pouco, é uma coisa assim, é como se o cara já tivesse com o pé cravado, de repente ainda tivesse mais um pouquinho de acelerador e ele conseguisse dar uma cravadinha maior, mas já volta, entendeu? São explosões de potência mesmo. Ainda não ficou pronto isso para o Bahrein, não usaram isso. Pretendem usar agora para Imola, mas a gente não sabe também se vai dar tempo, né? Não deu certo, eles tentaram usar no treino, não deu certo, então eles resolveram não usar para
para não ter risco de alguma quebra, alguma coisa, mas eles vão tentar usar em Imola. Essa é a inovação da Mercedes, que eu já sabia antes e não podia ter falado, mas agora já Agora pode. Muito bem. O Thiago Pimentel pergunta se já é possível afirmar que Mercedes e Hamilton já aprenderam e entenderam melhor os novos pneus. A gente já comentou aqui, quando o Adalto analisou a questão da experiência do Hamilton. E o Caio Paim pergunta, vocês acham que a vitória que a Red Bull deixou escapar no Bahrein foi um vacilo, tendo em vista que a tendência no decorrer da temporada é a Mercedes evoluir? E aí, Fábio? Um vacilo conceitual, assim, né? Se você olhar bem conceitualmente, o melhor carro, chegou na pista com o melhor carro, e poderia vencer, sim. Agora, o vacilo no sentido de erraram, eu não vejo dessa maneira. Teve essa questão do diferencial, eu não sei medir exatamente quanto isso perde. Teve a questão lá dos limites da pista, que também tem outras reflexões a serem feitas. Tem a questão de que a Red Bull não tinha 2 pneus duros para usar como a Mercedes tinha. A Red Bull tinha um médio e um duro, ou seja, a Red Bull seria muito difícil cobrir o que a Mercedes fez, exatamente seguindo a Mercedes. Então, conceitualmente é uma chance perdida. Agora, o vacilo implica a palavra denota erro. Não sei, acho que ela foi superada em execução pela Mercedes. Isso não quer dizer que ela errou, quer dizer que a outra foi melhor. Adalto, pergunta do Sync Header para você, quer saber se você acha que o nível de confiabilidade, motor Honda está igual ao Mercedes, ou na hora vamos ver, ou se vai quebrar mais do que o motor Mercedes, isso que eu pergunto. Não tenho ideia, Sync Header. Isso aí só o tempo vai responder, né? O motor é um motor pequeno, um motor novo, não sei. Não sei responder. Eu espero que esteja num nível bom de confiabilidade. É ruim quando um piloto ou uma equipe perde uma corrida ou um título por causa de quebras. Eu não acho legal. Antigamente acontecia muito isso, o pessoal até fala, antigamente carro quebrava. Eu não vejo nenhum mérito em carro quebrar. Então eu também não, é verdade. É demérito. O espetáculo não enriquece porque os carros quebram. Pelo contrário, ele é melhor com todo mundo na pista, né, Adão? Exatamente. Então, eu espero que não. Espero que esteja bom a confiabilidade, mas só o tempo vai dizer. Agora, só lembrando, para quem não viu, para quem não sabe, entre o qualifying e a corrida, a Honda trocou duas peças da unidade toda de potência no Pérez e no carro do Gasly. A bateria, a outra está me fugindo aqui agora. Um é a bateria, né, o Energy Restore, né, onde a energia é armazenada. Enfim, já trocou 2 peças. Você pode até dizer que no caso ali do Pérez, ele estava lá atrás, mas enfim, já trocar 2 peças no primeiro final de semana, já fico com o pé atrás, visto o histórico da Honda. É isso aí. O Coimbra pergunta, alguns podcasts atrás eu ouvi o Adalto dizendo sobre relação de marchas, que as equipes escolhiam uma e andavam com ela o ano inteiro. Neste caso, uma relação diferente pode fazer alguma equipe se beneficiar mais em determinadas pistas e talvez acreditarmos isso à eficiência do motor em pistas de alta ou aerodinâmica em pistas mais travadas, enquanto pode ser uma escolha de relação de marchas? Essa pergunta é muito boa. Eu fui totalmente contra esse regulamento, essa regra de só poder ter uma relação de marcha, porque isso aí não existe em lugar nenhum. É pobre, né? A pobreza técnica, eu acho. É uma pobreza mesmo, entendeu? Como é que você vai comer uma relação de marcha em Mônaco e em Monza? É uma coisa ridícula isso daí, entendeu? Não, mas tem um Coringa, não tem um Coringa? Não, eu acho que Mônaco eles podem mudar Mônaco. Não, eles tinham um Coringa. Tiraram esse Coringa, acho que foi em 2019. Já 2019 já não pôde. Que eu saiba. Só se eu estou muito desatualizado. Que eu saiba, não pode nenhuma vez mais. Porque o câmbio é completamente selado pela FIA. Não pode abrir o câmbio para trocar a relação de marcha. A FIA fez isso porque ela achava que os caras, quando falavam que iam trocar relação de marcha, aproveitavam para consertar um câmbio que quebrasse, por exemplo, na sexta-feira ou no sábado. Achavam que faziam isso sem a FIA saber, porque abriu o câmbio para trocar a relação e aproveita e já conserta alguma coisa, né?
Eu acho isso uma pobreza total, entendeu? E hoje quem faz a relação de marcha é o computador. Eles colocam lá todas as pistas, colocam a potência no motor, e o computador faz uma média ali das pistas todas, e a verdade é que a relação de marcha não fica perfeita para nenhuma das pistas, entendeu? Fica uma relação média que vai funcionar de maneira média em todas as pistas. É isso. Muito bem. Pergunta do Paulo André Lopes. Adalto e Fábio, a Red Bull de 2021 é uma ameaça maior à Mercedes do que foi a Ferrari em 2018? Em 2018? Deixa o Fábio responder essa, que o Adalto acabou de responder. Essa é a grande pergunta, né? Essa é uma grande análise que pode ser feita. Essa dá para fazer um programa quase que inteiro. Porque primeiro a gente tem que é importante lembrar, nós vimos uma corrida, e cuidado com as conclusões de que já vai acontecer isso ou já vamos ter tal briga, não sei. Mas a Ferrari se notabilizou 2018, 2017, pelo problema justamente que eu citei aqui, né? Má execução de corridas, né? A Ferrari, várias vezes, mesmo com o melhor carro, não conseguiu executar e perdeu para a Mercedes numa situação parecida com a do Bahrein, não estratégia por estratégia, mas por execução, o que a Mercedes fez muito superior. A Red Bull tem uma tendência, ao longo dos anos, de evoluir durante a temporada, de começar mal e subir. Não de decair, ou não de se perder, como aconteceu com a Ferrari. Isso faz com que a Red Bull seja um adversário mais perigoso. E eu acrescento uma cereja nesse bolo. A Red Bull tem mais, digamos assim, lá vou eu usar essas expressões em inglês que eu não gosto. Know-how. A Red Bull tem mais know-how de ganhar. A Ferrari perdeu o know-how de ganhar. Ganha a corrida sim, mas não campeonatos. A Ferrari tem um campeonato nesse século, que é o campeonato de 2007. A Red Bull está muito tempo sem ganhar, mas tem 4. Tem 4 e está ali quase que a estrutura toda de pessoal que estava ali nos anos vencedores. Exatamente. Eu acho que esses são os elementos, sem entrar na futurologia, Bruno, que eu posso usar para responder a pergunta do ouvinte. Muito bem. O Bruno Barbosa. Você vai deixar o Adalto responder essa? Eu acho mas eu concordo com você. Acho que isso é uma pena. Ele não quer, ele quer tumultuar. Ele quer contribuir com o âncora. Ele falou antes do programa hoje que ele quer contribuir com o âncora. Mas olha lá vem o além do que, ó. Vamos lá. Além do que, eu acho, a Ferrari, a Red Bull hoje tem pilotos melhores do que a Ferrari tinha em 2017 2018. Tem isso. Tem isso. Era o Raikkonen na Ferrari, né? Raikkonen e Vettel. Muito bem. O Bruno Barbosa pergunta: o que aconteceu com a Renault Alpine, que conseguiu pódios no ano passado e esse ano parece atrás de novo? Seria pé frio do Alonso, senhor Adalto? Coitado do Alonso. O Alonso, ele voltou ali na Renault, que era a equipe que quis ele, né, de volta, mas a ideia deles é para o ano que vem mesmo, porque o carro não melhorou do ano passado para esse, piorou, como todos, né? Todos pioraram. É que a Red Bull piorou menos do que os outros, mas todos pioraram, em média 2 segundos. A Red Bull piorou 1,3, pelo menos na primeira corrida, né? Estou falando pela primeira corrida. Então, o Alonso vai brigar ali. Ele já começou brigando bem, porque ele colocou um carro de Q2, ele colocou no Q3. Então ele já começou bem. Eu acho que o Alonso vai brigar por isso, por Q3, por pontos. E é isso. O carro acho que tende a melhorar, porque o Alonso é um cara que vai tornar a equipe, né, do jeito dele. Eles sabem disso, já eles contrataram o Alonso sabendo disso, né? Vai ser uma equipe construída em torno dele. O carro vai seguir uma evolução que o Alonso determinar, junto com o engenheiro dele. Então vai melhorar o carro, né? Mas acho que não vai fazer nada demais, assim. Vai brigar ali no meio do pelotão no máximo, eu acho. Muito bem, Aura Drummer pergunta: vocês têm alguma teoria do porquê o time da Band parecia tão mais feliz nessa transmissão? Eu não sei, viu, Aura Drummer?
eu não vi eu vi muita gente fazendo esse comentário, eu não vi essa felicidade toda, não. Eles estavam fazendo a transmissão que eles sempre fizeram na Globo, só que agora em outro canal. Talvez a repórter lá, né, a Dalta Mariana. Tristes no canal anterior? Nunca achei eles tristes no canal anterior. Eles estavam felizes, estão bem empregados, eu né? achei eles um pouco mais soltos, assim. Não que eles sejam mais felizes. Mas, principalmente a Mariana Becker, primeira vez que eu vi ela fazendo um trabalho de repórter mesmo, né, de Fórmula 1. Fez uma belíssima... Ela teve mais espaço, eu diria. Mais espaço. Mas o espaço que ela tinha antes, ela explorava lá do jeito que... Então, mas é que ela tinha tão pouco espaço antes, que ela, coitada, ela aparecia 5 segundos, 10 segundos, né, e pronto. Agora não, ela pode subir lá em cima, mostrar a pista, mostrar o pôr do sol. Ela fez uma entrevista longa com o Vettel, ela fez uma entrevista legal com o Hamilton, que brincou com ela, coisa que a gente nunca viu, nunca tinha visto na Globo, né? Então eu achei que eles estavam um pouco mais soltos. Mas, não sei se é felizes o termo, mas eles pareciam um pouco mais soltos. Muito bem, vamos lá. O Oswaldo Ferreira, filho, falando que viu uma notícia no Auto Racing que o Pat Simons diz: eu lamento um pouco o peso atual dos carros de Fórmula 1 e temo que em 2025, quando nós teremos uma aerodinâmica ativa, haverá muito mais potência elétrica nos carros. O que é esta aerodinâmica ativa? Ele pergunta. Eu gosto de perguntas assim, que a pessoa vem objetivamente e pergunta um termo específico. E aí, Fábio, você sabe explicar essa? Não, essa eu não sei. A Fórmula 1 começa a estudar esse assunto e eu tenho que fazer a mesma coisa. A aerodinâmica ativa, eu não vou fingir aqui dar voltas, essa tem que mergulhar. Mas já é um caminho que fontes da Fórmula 1 estão querendo se aprofundar. Agora, o peso dos carros já para 2022 aumenta. Já será mais pesado para 2022 no novo carro que vai chegar no ano que vem. Muito bem. A única coisa que existe realmente ativo, de aerodinâmica ativa no carro de Fórmula 1 hoje, é o DRS. Nada mais é ativo. Né? Eu não sei o que vai ser mais ativo a partir do ano que vem. Seria uma espécie assim de peças móveis, é isso? Então, seria alguma peça aerodinâmica móvel. Isso é uma aerodinâmica ativa. Né? Eu não sei o que ele quis dizer com isso. Eu não entendi. Eu acho que só hoje, que eu saiba, é só o DRS e o efeito solo Mandrake que eles vão colocar no ano que vem é uma coisa fixa ali no carro. Não vai dar para o piloto mudar nada, que eu saiba. Então, é isso. Muito bem, é isso. O Éder Matias. A Mercedes sempre teve os pitstops lentos em função da margem que eles tinham em relação a outras equipes. A Red Bull, ao contrário, com os pitstops mais rápidos. Agora que a briga está mais equilibrada, eu pergunto: quantas corridas vocês apostam que a Red Bull vai ser mais rápida nos pitstops? Falou a palavra aposta, eu já vou jogar a pergunta para o Adalto, que ele é que vai explicar. A questão da Red Bull ela é mais rápida porque eles treinam mais e eles têm um equipamento que eles mandaram fazer, que é mais fácil de tirar e colocar a roda. Né? É um equipamento que mandaram fazer para eles, que não existe para você comprar. Eles fizeram um equipamento ali. Então, a não ser que a Mercedes treine mais e faça um equipamento que ajude, eles vão continuar sendo mais rápidos, a Red Bull. Eles são sempre os mais rápidos, né? Não é uma surpresa isso, eles são sempre mais rápidos. Não, eles têm acho que 9 dos 10 mais rápidos pitstops de 2020, dos 10, 9 são deles. Eu acho que o outro é da Williams, mas eu estou chutando aqui, eu não tenho certeza. Então, é isso. Eu vou juntar duas perguntas aqui, porque tem a ver mais ou menos com um assunto, mais ou menos com o mesmo assunto. Você está gostando do nosso ritmo de respostas? Ou não, vocês estão arrasando. Pergunta do Felipe Pereira, pergunta se o Tsunoda, mostrando resultados constantes, tanto no Qualify quanto em corrida, pode colocar a Red Bull com um problema sério. E a outra pergunta do Fabiano Luiz é se o Pietro Fittipaldi tem chances de correr esse ano novamente no lugar do Mazepin. Fábio Campos, você não acha que está um pouco cedo para essa empolgação com o Tsunoda e com esta falta de empolgação com o Mazepin?
Eu concordo plenamente com relação ao Tsunoda. Eu já ia responder isso aqui, já antevendo que muita gente talvez não goste da minha resposta. Eu não vi esse super fenômeno no Tsunoda que eu tô vendo a repercussão de sites e gente da Fórmula 1 e até Ross Brown falando. Da Red Bull eu espero que o venerem, porque tudo que sair da boca de qualquer integrante da Red Bull esse ano será elogioso à Honda. Tudo que é relacionado à Honda será elogioso. Uhum. Por uma questão política. A Red Bull quer seduzir a Honda, não só para não desistir desse motor até o final do ano, como para deixar ali pessoal, para deixar ali know-how, enfim, para conseguir fazer aquela manutenção do motor com o máximo de ajuda da Honda. Então eles vão falar que a Honda é a coisa mais maravilhosa do mundo em todas as suas declarações. Então eu estou falando da Honda, eu estou incluindo o Tsunoda, porque o Tsunoda é um pedaço da Honda. Eu não estou dizendo aqui que ele não foi bem, ele foi bem, ele fez uma ultrapassagem, eu acho até que nós falamos aqui no programa pós-Bahrein, de uma freada muito bonita. A lá Ricardo, né? Falamos sim, até que eu falei dos pilotos japoneses, enfim. Isso. Eu não estou dizendo que não foi bem. Agora, eu estou vendo uma certa amplificação, porque 90% das ultrapassagens que eu vi ele fazer foram do DRS. Então o cara vem com um motor muito bom, abre a asa e passa. Isso pra mim não faz do piloto estreante um sucesso, um fenômeno. Na minha análise. Mas foi bem, repito, foi bem. Vamos ficar de olho, fez uma bela Fórmula 2 no ano passado. Agora, eu tô vendo uma proporção de um super estreante, de um potencial campeão. Eu já vi site falando, um potencial campeão. Enfim, não sei se o Auto Race falou. Se tiver, você pode. Não falou. Mas eu já vi sites falando assim, será que chegou um potencial campeão? Eu vi matérias, uma até interessante, comparando a pontuação, os pilotos que estrearam pontuando, tem campeões que estrearam pontuando, enfim. Uma coisa até um pouco mais analítica, mas tudo girando em torno de uma super performance que, repito, eu não vi. Eu vi uma boa performance, mas ainda não me maravilhou como, tomara que me maravilhe, porque é legal ver japonês brilhando na Fórmula 1, já falei a semana passada, é uma escola de pilotagem que eu admiro. E o Mazepin também acho, Bruno, apesar de que eu fui crítico da estreia do Pietro, não achei nada brilhante, foi melhor do que a estreia do Mazepin. Não há a menor dúvida. Pelo menos manteve o carro na pista. Sim, né? não há a menor dúvida. Não, o Mazepin é uma brincadeira. O Mazepin não conseguiu dar uma volta rápida no final de semana inteiro. O Mazepin rodou 300 vezes e a corrida dele durou 23 segundos. Então isso foi simplesmente uma tragédia. Se vai continuar assim, acho que não. Vai melhorar. Mas a estreia foi uma tragédia. Tragédia. E só para complementar a pergunta do Lauro aqui, seria o Mazepin o pior piloto dos últimos 10 anos? Se tiver alguém pior, quem seria? E como estreia pior? Eu sou crítico desses pilotos que compram lugar, vocês sabem muito bem disso. Mas as pessoas com uma corrida já sentenciam de uma maneira incrível, hein? Estreia? Não, aqui ele perguntou como estreia. Como estreia eu não lembro de uma pior, não. Mas o Lauro aqui que fez a pergunta, ele falou, seria o Mazepin o pior piloto dos últimos 10 anos? Não, aí... Esse mandou ver, entrou na canela esse aqui, sem caneleira. Eu repito o que falei no programa passado. Ele não é isso aí. Ele não é nada de maravilhoso, mas ele não é isso aí. Se ele for isso aí, eu já tenho até uma reflexão aqui, mas eu vou guardar. Eu vou guardar para quando vier, porque se eu colocar aqui, eu vou estar indisciplinadamente atrapalhando o ritmo super veloz que o âncora quer impor nesta edição. Isso, reforça. Daqui a pouco você vai ver as mensagens. Olha o âncora ditador. O Bruno Shinozaki, ele que gosta muito do Alonso, né, Adalto? Ele está perguntando... Adoro o Alonso. Eu gostaria de saber... Lá do Japão, hein? Lá do Japão. Lá do Japão. Eu gostaria de saber se o Adalto pôde ver as câmeras on-board e as tocadas destes pilotos. Vettel na Aston Martin, Pérez na Red Bull e a dupla da Mercedes. Se sim, o Vettel e Pérez se adaptaram bem aos carros e a dupla da Mercedes está brigando menos com o volante em relação à pré-temporada? Eu vi, na quinta-feira, eu tinha visto pouco, mas de lá para cá eu vi bastante, né? Aproveitei muito esse F1 TV, vi inclusive as corridas da Fórmula 2, vi a última corrida da Fórmula 2, que falaram que foi muito boa. Eu achei boa, mas assim, eu ainda acho que a corrida da Fórmula 1 foi melhor, por causa da disputa ali. O Vettel na Aston Martin, assim, ele tá perdido no carro,
O Pérez na Red Bull tá bem, mas tem o que melhorar. Se você pegar ele e o Verstappen, tem o que melhorar. A diferença é que o Pérez andou o tempo todo sem ar limpo na frente. Quase nunca ele tinha ar limpo na frente. Então é difícil você comparar a tocada de um cara com ar sujo e o Verstappen andou quase sempre com ar limpo. Então a tocada do Verstappen estava bem mais fácil, tava para ele punha o carro onde ele queria, tudo. Ele só deu uma erradinha na hora que ele quis fazer aquela curva colada no Hamilton, que todo mundo viu, né? Sim. Logo que ele deixou o Hamilton passar, tem aquela curva para a esquerda fechada, depois tem duas curvas de alta velocidade. Ele quis fazer essas duas curvas de alta velocidade perto do Hamilton e perdeu o carro ali, né? Tanto é que ele nem pôde abrir o DRS logo depois. Então andar com ar limpo e andar com ar sujo é muito diferente, né? Mas eu achei que o Pérez andou bem, mesmo no ar sujo. E o Hamilton e o Bottas é o seguinte, é muito diferente. O Hamilton, o carro melhorou da pré-temporada, não tem dúvida que melhorou bastante. A pré-temporada estava muito ruim o carro. O carro era muito ruim. Melhorou bastante o carro. Mas o Bottas tem mais dificuldade com o carro, não tem dúvida nenhuma, principalmente no turn-in da curva, na freada, esterçando um pouquinho o volante para entrar na curva. Ele tem muito mais dificuldade que o Hamilton para fazer isso. Ele corrige toda hora, ele muda os pontos de freada em cada volta, entendeu? O Hamilton fez isso no começo e depois ele entendeu já como que era e não parecia ter essa dificuldade. Muito bem, pergunta do Marçal Kawai Prado. Ele quer saber se esse ano a AlphaTauri já está usando túnel de vento da Red Bull. Sim. Está usando, Fábio? Sim. Já estão dividindo o mesmo tempo no túnel de vento. Boa, porque eu e o Bruno a gente não sabia disso. Não, Adalto, para que você foi falar? Essa gravação se perdeu. Vamos deixar. Ele é transparente. Ele é um homem. Não é um âncora que quer se posar disso daquilo. Um homem sincero, né? Transparente. Isso é muito importante no Brasil atual. O Adriano Aguiar. Fiquei impressionado com a maneira de pilotagem do Mick Schumacher segurar aquela carroça e ainda terminar. E não concordo com o Adalto, Mercedes ainda é o melhor carro. Opinião aqui do Adriano Aguiar. O Jackson Pierre, nas áreas de escape, seria possível utilizar um asfalto ou piso com algum tipo de ranhura? Fábio, você reparou que ele não deixou nem eu me defender aqui, né? Não deixou. Defender o quê? Quando discordam, eu achei que a máxima era deixar alguém se defender. Por causa da pergunta do Adriano, mas foi só um comentário. Ele ainda mandou uma carinha com o beijinho pra você ficar feliz. O âncora queria o programa de hoje com 30 minutos, gente. 30 minutos era o que o âncora queria. Eu vou nem comentar. Mas responde aí, já que ele te acusou de achar que a Mercedes não é o melhor carro. Vai lá, responde. Adriano, a Mercedes pode até vir a ser o melhor carro durante a temporada. Mas no Bahrein não era, não tem nenhuma dúvida, não era. E eu duvido muito que vai ser também agora na próxima corrida em Imola. Eu acho que a Mercedes talvez sofra até mais do que sofreu no Bahrein com a Red Bull. Mas muito bem. Lá, é questão de opinião. Até a análise, só para o ouvinte, não sei se o ouvinte deu uma mergulhada na análise de dados, né? Não em todas as curvas, mas em 90% das curvas analisadas separadamente, a Red Bull superior, né, do que a Mercedes. E aquilo, né, gente, que nós falamos aqui, né? Numa pista onde se a Mercedes não tem uma história de não tanto sucesso, a Red Bull muito menos, numa pista de reta pura, que sempre foi a deficiência da Red Bull, e o conceito do carro da traseira levantada, o high rake, que quando tiver curva de alta, para mim, vai ser mais favorável ao Red Bull ainda. Eu cheguei até a dizer lá no café, eu acho que a temporada nos enganou sim. Eu acho que a Red Bull é melhor do que a pré-temporada nos mostrou. Só que não está brigando contra ninguém. Está brigando contra a Mercedes. Muito bem, ó. Pergunta do Jackson Pierre: nas áreas de escape seria possível utilizar um asfalto ou piso com algum tipo de ranhura? Assim o piloto que saísse da pista teria seus pneus danificados
como punição pelo seu erro, mas poderia continuar na corrida. O Fábio Campos falou muito bem aqui no último programa que ele participou. Olha, um elogio, hein? Elogio. Não precisava de fazer nada disso, era só definir objetivamente que a pista é o que compreende as duas linhas brancas e acabou a discussão, né? É isso, é só ter pulso, é só ter firmeza. Inclusive eu coloquei lá no meu Twitter, Bruno, 4 rádios não sei se você viu. Você é um twitteiro dos 4 costados, como vários dos nossos ouvintes. Ah, já fui mais. É porque, você não tá falando de futebol, eu não tô entendendo. Eu achei que você tinha um plano B para falar de futebol. Tem certas imagens no Twitter que me deixam feliz e triste. Por exemplo, hoje, ouvinte, o Pietro Fittipaldi, de 24 anos, foi vacinado nos Estados Unidos. Chora. O que eu vou comentar sobre isso? Não vou falar nada, pô. Você que já foi vacinado, inclusive, você tá fazendo isso. Pois é, já Mas fui. só para eu completar a resposta, eu coloquei no Twitter 4 trechos de rádio que exemplificam a bagunça que foi no Bahrein. Numa imagem, né, aquele rádio transcrito, printei a tela, fiz ali tudo separadinho, editadinho, para 4 mensagens que escancaram a falta a confusão, a falta de confusão, não, a plena confusão. E só para complementar a resposta dele de uma maneira mais precisa, o lado de fora da pista, ele dificilmente ele consegue ser pensado para frear a velocidade de um cara que corta a curva. Ele tem que ser pensado no primeiro centímetro fora da linha em segurança. Qual a melhor maneira de evitar que o carro, ao chegar ali, tenha um impacto forte. E essas duas coisas não casam. Vale lembrar que eles colocaram uma lombada, digamos assim, do lado de fora da parabólica para evitar dos pilotos irem lá. Em Monza, 2 anos atrás. O que aconteceu? O Alex Peroni da Fórmula 3 escapou, pegou essa lombada, o carro subiu 3, 4 andares de um prédio, caiu, foi a primeira vez que eu vi o Halo salvar uma vida, caiu de cabeça na barreira de pneus. Ou seja, você tem que fazer essa equação. O lado de fora da pista, a meu ver, tem que ser para segurança. Se ele for... eu sei que em algumas curvas isso não vai fazer tanta diferença. Ali naquela curva 4 talvez não fizesse, mas em muitas curvas faz sim. Se você coloca uma coisa que freia o piloto que saiu da pista para ganhar performance, mas que pode ser um fator que piora no caso de evitar, no caso da segurança. O astroturfo, por exemplo, que é aquele tapete, né? Aquilo ali pode servir para atrapalhar a velocidade, mas ele não serve para ajudar em caso de uma escapada que viraria um acidente. Então essa equação ela também faz parte do jogo. Muito bem. O Sandro Castiglione, assisti pelo F1 TV a corrida e tenho uma dúvida para vocês se também não tinha opção de português disponível. Quando disponibilizarão um compilado ou mais de um dos melhores momentos de todos os tempos do Loucos no YouTube? Ô Sandro, já tá lá, ué. O Adalto já passou aqui. Não, mas né, Adalto? Repete o endereço, Adalto, mas o ouvinte está pedindo um resumo ali, melhores momentos. Não, mas é isso mesmo que coloca lá, não é, o Adalto? Não, no último Loucos de terça-feira passado, que a gente gravou e não deu problema, colocamos o Loucos inteiro também lá. Mas tá tendo melhores momentos também. A ideia é ter melhores momentos, ou alguns momentos, né? Às vezes não sou eu que faço, é um confrade que faz. Ele que escolhe, eu não tenho nenhuma... Esse confrade é anônimo? Ele não quer ser revelado? Porque eu queria dar os parabéns a ele. Mas eu tô achando que é um mistério no nome desse confrade. Eu vou perguntar para ele. Não é anônimo, não. Ele escreve bastante, inclusive. É difícil Fala também. Sério, eu quero agradecê-lo, porque o esforço que ele está fazendo para nos ajudar é muito legal. É legal. Difícil também fazer melhores momentos quando todos os momentos são bons, né? Agora arrasei. Ô, Adalto. Pode encerrar, agora pode encerrar. O Adalto, ele pergunta aqui da narração em português no F1 TV, mas isso aí só a partir do GP de Portugal, sem explicações além, né? É isso, né? Faltava assinar, não sei se já assinaram. Se já assinaram é a partir de Portugal. Não é um problema técnico, eu pensei que fosse uma questão técnica ali de fazer o link. Quando eu assinei, veio já a mensagem que a partir de Portugal teria a narração em português. Então eu acho que é uma coisa que já foi definida assim. Então já foi definida. Então vai ser a narração provavelmente da Bandeirantes. Muito bem. Isso é certo. Puxa a narração do canal, isso é certo. Eu mandei um e-mail para eles, né, dizendo para colocar nós 3. Olha só, veja você, eu mandei esse e-mail. Quem está no YouTube, pau, veja. né,
Eu sou cara de pau, eu mandei. Falei, ó, gente, podcast, ouve aí, coloca nós três pra narrar e comentar. Nem responderam. Sem negociar o nosso contrato, Bruno Aleixo. Tá vendo como as coisas são feitas? A quinta-feira é assim, sem negociar contrato. Ele já ofereceu ali a nossa mão de obra, mas vamos saber que ele quer narrar, hein? Vamos saber que ele quer narrar. Não, vê se eu vou oferecer minha belíssima voz, assim, sem uma contraprestação pecuniária decente. Ô, João Pedro Melo, não sei de vocês, mas achei o Daniel Ricciardo um tanto apagado no último GP. Obviamente ao início do campeonato, mas acredito que poderia ser uma corrida melhor do australiano, enquanto o Norris deu um passão por fora nele e foi ao 4º lugar. O que será que aconteceu com ele, Fábio Campos? Uma informação de um problema no difusor ali, no toque com o Gasly, enfim. Eu não gosto muito, Bruno Aleixo, confesso, dessas informações que surgem 2 dias depois. Sabe, tinha um problema no diferencial, mas enfim, não estou questionando. Estou só dizendo passando aqui o que a equipe informou. Agora, não é que o Norris deu um passão, né? Os dois, eu até também coloquei isso lá nas redes sociais, os dois fizeram uma primeira volta, trocando posição, lado a lado, muito legal, digna de aplausos. O Norris se deu melhor? Se deu melhor. Mas os dois fizeram ali uma primeira volta, para quem puder ver, tá no Twitter oficial da Fórmula 1, ou vai lá no @CampusFB, aproveitar e fazer a propaganda. É uma briga que você vê ali nas 2 câmeras on-board, a edição, uma câmera embaixo, outra em cima, é muito legal de se assistir. A primeira volta foi legal. Eu não achei ele apagado, eu acho que o resultado dele foi até aceitável para uma estreia, embora sim, de Daniel Ricciardo se espera ganhar do companheiro de equipe, por exemplo, em todas as ocasiões. Muito bem. E lembrando também que era a primeira corrida, né, do Ricardo na McLaren, né? O Rato do Indoor pergunta, pode explicar como é controlado o limite orçamentário das equipes de Fórmula 1? É bem simples. Foram contratadas 2 empresas que fazem isso na NBA e na NFL há muitos anos, e essas empresas é que vão fazer isso. Muito bem. É isso. Felipe Luiz pergunta, o segredo da Mercedes é a aceleração do motor? A Mercedes parecia gastar menos pneu na corrida, impressão minha. E quanto tempo custou o problema no diferencial do Max Verstappen? Fábio Campos. Poxa, 2 perguntas muito difíceis. O diferencial é o que a equipe informa. Né? Quando a gente depende de coisas que só a equipe nos informa, não um jornalista, por exemplo, pode descobrir, é difícil eu já fico com o pé atrás. Então vai ter gente que vai dizer que são 3 décimos, tem gente que diz que é um pouco menos, enfim, na questão do diferencial. Agora, a primeira pergunta que ele faz, do consumo de pneus da Mercedes, eu acho cedo para cravar, mas é uma coisa sim para a gente observar, né? Porque o Bahrein é uma pista em que o consumo dos pneus traseiros é o ponto nevrálgico. É bonita essa expressão, né? O ponto nevrálgico da corrida é o consumo dos pneus traseiros. Então ali ficou muito clara essa questão da Mercedes. Mas isso não vai ser um fator, por exemplo, em outras pistas. Não vai ser um fator em Portimão, por exemplo, onde tem muita curva de alta. O Bahrein tem muita curva, né, da questão do torque, aceleração rápida. Então é uma coisa que vai ser muito difícil de a gente cravar o quanto vai ser um fator. Agora, se eles são melhores ou não neste quesito, esperar mais algumas corridas para a gente ter certeza. Mas a observação do ouvinte tem sentido. Muito bem. O Mate falou hoje 2 décimos, ele deu o número. Perdia 2 décimos por causa do diferencial, por volta. Porque ele não podia usar o diferencial na posição certa em 3 curvas. Eu não sabia também disso. Se não fosse hoje uma informação do cara da Red Bull, não ia saber também. Eu tinha respondido isso, né? Lembra? Eu falei, não sei. É uma coisa que não dá pra gente saber. Tinha respondido isso na quinta-feira. Pergunta do Claudeci Oliveira Viana. O desempenho do Pérez no GP passado foi muito bom. Será que na próxima classificação ele vai melhorar substancialmente? Chegar no Verstappen nem nascendo de novo, aí é a opinião dele. Adalto, o Verstappen, o Pérez, ele precisaria justamente melhorar em classificação, né? Porque em corrida, o ritmo de corrida dele sempre foi bom, né? Sempre. O Pérez, ele errou, outra informação do Mate, que eu perguntei também, ele errou logo a freada da curva 1 na volta dele, com o pneu amarelo, no Q2. Ele errou a curva 1, fritou o pneu ali, acabou com a volta ali,
E aí ele foi com o pneu, inclusive, meio quadrado pro resto da volta. E uma das voltas dele, do Q2, foi caçada pelo limite de pista. Também. E talvez tenha sido até essa. Mas ele errou na freada da 1. Então, quando você erra ali e o pneu já fica quadrado, esquece a volta. Esquece a volta. Perdeu a volta. Não sei se foi essa volta que deletaram dele. Mas, de qualquer maneira, ele errou ali na curva 1, a freada. Não está acostumado, precisa esquentar um pouco diferente o pneu. O Pérez só teve 1 dia e meio de pré-temporada e depois 3 treinos livres para entender o carro, né? Então ele não cometeu esse errinho aí, mas eles, pelo que eu entendi, eles nem consideraram muito isso, não levaram isso muito a ferro e fogo e gostaram da corrida, da recuperação dele. Agora, é um ponto em que ele não é tão forte quanto em corrida mesmo, né? O histórico dele contra o Ocon o superou em classificação no segundo ano na Force India, ou seja, o Pérez não é um classificador. Classificador é feio, né? Não é um cara de qualifying, né? Não é um cara de qualifying. Eu não diria que é feio, assim, seria pouco usual, né? Assim, pouco usual, né? Nós somos um programa pouco usual, então eu mantenho. Muito bem, o Renato de Melo Machado pergunta sobre a diferença entre desempenhos de Mercedes e Red Bull. A gente já comentou aqui sobre essa pergunta, já foi respondida. O Cachorrão, Adalto, o fato de o Pérez ter largado no final do pelotão facilitou a estratégia da Mercedes, já que eram 2 Mercedes contra uma Red Bull? Facilitou, e eu acho que a Mercedes até deu uma sacrificada ali no Bottas, para ver se enganava a Red Bull, parando o Bottas antes. A Red Bull não parou o Verstappen antes. Até o Verstappen diz na corrida, uma hora, não, me deixem que o pneu tá bom. Né? A Red Bull chegou até a perguntar pro Verstappen. E ele falou, não, pode me deixar aqui que o pneu tá bom. Então acho que foi isso. Foi um azar da Red Bull que, ele ter largado do box, ficou uma Red Bull contra as 2 Mercedes. E o Bottas saiu falando, né? Achei a minha estratégia muito defensiva ao invés de agressiva. Foi a frase do Bottas, né? Exatamente. Porque pararam ele antes mesmo. O Bottas está perdido esse ano, eu acho. Eu acho que o Bottas está perdido no sentido não de se perder no acerto, embora isso seja uma possibilidade. O Bottas vai ser usado como um segundo peão ali nesse xadrez. Sim, também acho. Provavelmente. O Mário Sérgio, na minha opinião, o problema da Alpine não estar boa de reta é que eles colocaram muita carga aerodinâmica para favorecer o Alonso, que está retornando agora depois de 2 anos, e por ele ser um piloto melhor e mais experiente que o Ocon, o Alonso conseguiu P9. Com as características de Imola, levando em conta isso que eu disse, como vocês acham que a Alpine se sairá com seus 2 carros? E aí, Fábio? É o que eu tinha falado, que a Renault não tinha reta, né? E por causa do Alonso, mas na verdade depois a gente descobriu que entrou pedregulho ali pelo duto de freio, esquentou o freio, que esquentou o motor, que teve que tirar potência, que teve que parar o carro. Então, mas não foi um saco de sanduíche? Eu li que foi um saco de sanduíche. Ou talvez então foi isso, saco de sanduíche, alguma coisa entrou pelo duto de freio que foi esquentando tudo, então teve que tirar potência e eu me baseei no Alonso para dizer que a potência da Renault estava muito fraca e, pelo jeito, não é esse o problema. O problema foi outro. Muito bem. E só rapidinho, Bruno, eu estou vendo muita gente preocupada com a Alpine, né? Atenta à Alpine, talvez, ou quase certamente por causa do Alonso. Gente, eu acho que é a Alpine é 2022. Os caras estão ali para ver o que eles conseguem aqui, mais ou menos, nesse ano, mas o foco só não é a equipe mais focada em 2022, porque a Haas já chutou o balde. Mas é 2022. Todo mundo que está para trás é 2022. Os caras não vão gastar túnel de vento e dinheiro para subir de sexto para quinto. Os caras vão apostar no ano que vem. Muito bem, o Siegfried pergunta, o Verstappen, primeiro ele corrige aqui falando que é Mazepin, já entendi que é Mazepin. Nós estamos falando Mazepin, não estamos? Não, mas é porque ele está falando justamente comigo, que eu estava falando errado. Né? Chato orelha é sempre uma coisa bem feita pelo ouvinte.
Entrou uma música agora aí, muito bem. O Verstappen passou o Lewis Hamilton antes de sair da pista. E daí, teria como recorrer? Isso aí foi discutido depois, né, Fábio? Que ele tinha passado e depois saiu da pista, mas é porque ele tem uma traseira, né, e saiu da pista, né? É uma boa análise colocada por ele, mas é porque é o movimento completo, né? Não é exatamente a hora em que você põe o carro 1 centímetro à frente no nariz, no bico. O movimento, era a hora que você termina o movimento, né? Que eles fazem a análise, né? E eu acho que essa questão é interessante. Eu vi gente levantando, né? Já tinha feito a ultrapassagem, mas eles olham assim, o término de todo o movimento, né? Uhum. Muito bem, agora a nossa última pergunta aqui dessa edição, depois nós vamos fazer a edição 110, a gente vai gravar essa semana e a gente responde as que ficaram faltando e as novas que vierem, né? O Adalto vai publicar lá a página de perguntas. E a última pergunta é do Marcelo BP. Antes tem um comentário aqui do Guilherme Santana falando que no ano passado nós tivemos a saga do contrato do Hamilton e esse ano teremos a saga do contrato do Fábio Campos. Então, tá registrado aí. É verdade. É verdade, vamos sim. Mas essa tá mais empacada do que a do Hamilton, viu, gente? Eu vou passando as informações aqui, porque eu sou transparente com o ouvinte do Loucos. Então eu vou informando à medida que vai avançando ou regredindo. Pode ser que aconteça. E outra, Vai que me demitem. Ô, Bruno, Fábio Campos não precisa de negócio de contrato, né, meu? Precisa não, Eu queria um contrato como o do Bruno Aleixo, de colunista. O cara tá fazendo por hobby, entendeu? É verdade, já tá com o burrão na sombra, né? Ela foi do burro na sombra. Muito bem. O Marcelo BP pergunta, dos fatores abaixo, qual foi o mais determinante na derrota do Max Verstappen no GP do Bahrein? A estratégia de pneus, o problema no diferencial da Red Bull, a ausência do escudeiro mais próximo da briga, percepção, comunicação tardia da Red Bull sobre o ganho obtido na curva 4, o posicionamento equivocado do Max na manobra de ultrapassagem ou a reconhecida capacidade de defesa de posição do Hamilton. Essa vocês dois vão responder, porque é a última pergunta, e eu ainda acrescento não seria uma reunião de todos esses fatores? Não, mas aí ia ficar no muro, né? Eu gostei da primeira e da última. A estratégia da Mercedes foi muito bem feita, mas só deu certo por causa da genialidade do tal do Lewis Hamilton, que é impressionante a capacidade dele de defender posição e de esticar o stint com pneu usado. É impressionante. Então, eu acho que a primeira e a última, se eu não me engano, que ele elencou, eu coloco como as principais. Bom, eu vou ter que ser sincero, na quinta-feira, quando eu respondi essa pergunta, eu falei que eu achava que era uma soma de todos esses fatores, culminando com o erro do Michael Masi, que fez uma confusão total, né, e mudou a regra da corrida, no meio da corrida. Isso não existe numa nota no mundo, não há regulamento no mundo, não há explicação no mundo nenhum que você muda a regra do jogo no meio do jogo. Isso só acontece em campinho de futebol de rua, né, com seus amigos, que o jogo já tem 2 horas de jogo, ainda está 0-0, alguém vira e fala, olha, quem chutar uma bola na trave é meio gol, o escanteio vale 1/4 de gol, então vamos fazer? Vamos. Na Fórmula 1 não existe isso. Até a volta 30 podia sair da pista, depois não podia mais. Então, para mim tem esse fator aí que foi muito relevante também. E o resto concordo, tudo isso daqui que ele colocou, né, estratégia, o Hamilton defender posição, tudo isso é muito interessante. Você sabe que na hora que o Hamilton, uma coisa que eu não tinha falado, eu não sei se vocês repararam isso, na hora que o Verstappen foi para passar o Hamilton, na segunda reta ali, tinha um retardatário, acho que era o Ocon. Giovinazzi, que estava na direita, né? E na hora eu até pensei, por que o Hamilton deixou a parte de fora para o Verstappen?
Porque se ele fica ali mais ou menos no meio da pista, o Verstappen talvez não coubesse nem por fora nem por dentro, porque tinha o Giovinazzi ali, né? E depois que eu me toquei que o Hamilton deu a parte de fora pro Verstappen, porque o Hamilton podia fazer a linha de corrida normal, coisa que ele fez. A saída da curva ali é uma saída que vai na zebra, na saída normal de curva vai na zebra. O Hamilton fez a saída de curva normal, e se o Verstappen não tivesse saído da pista, o Verstappen não saiu da pista por causa disso, né? Mas se ele não tivesse saído da pista, o Verstappen saiu na pista porque ele perdeu um pouco a traseira na freada ali. Mas se ele não tivesse saído da pista e tentasse fazer a curva normal, eles iam bater. Eles iam bater. É só você olhar de novo o lance aí, pode olhar 10 vezes, que eles iam bater. Só acrescentar uma coisa técnica, Aleixo, que me veio essa semana, depois da última gravação que nós fizemos, né? A inconsistência da regra é tão maléfica que permitir que um piloto alargue a curva 4, como o Hamilton disse que fazia e o Verstappen disse que não fazia, permite que você desgaste muito menos o seu pneu. Porque quando você alarga a curva, você não está esterçando com tanta veemência, a sua borracha está sendo preservada. Ou seja, o tal ganhar vantagem também existe na hora do lap time, que a regra separa. A regra separa os dois. Eles não se separam. Não é só na velocidade, né? É na durabilidade. Né? Sim, você poupando um pouquinho, você ganha ali uma volta, 2 voltas de pneu, que pode ser fatal para uma estratégia. Ou seja, a inconsistência da regra tem esse malefício que a gente não tinha falado, mas que vale a pena ser ressaltado. Né? Muito bem, perguntas respondidas, a gente sobraram aqui algumas, a gente vai trazer na próxima quinta-feira, quando a gente vai responder aí na edição 110, agora a gente volta à nossa programação normal, né? Se tudo der certo também, né? Se não tiver nenhuma perda. Mas agora, para informação de vocês, nós estamos aqui com um backup poderoso, então isso não vai mais acontecer, pelo menos é o que eu espero, né? E aí é isso, a gente volta então na próxima quinta-feira gravando a edição 110 com mais perguntas, além das que sobraram aqui que não deu tempo de fazer. Eu gostaria só de registrar o meu protesto deste programa estar subjugando, abandonando a MotoGP, não deixando fazer aqui informes, reportes e boletins de um campeonato que começou sensacional. Estou sendo podado aqui nessa edição. Hoje gravei de costas. Semana que vem gravarei abaixo da mesa, sentarei embaixo da mesa. Vamos dar um minutinho para a MotoGP, que eu vi a corrida também. Eu gosto, porque é o seguinte, a gente combina uma regra e depois eles vêm aqui no ar. Mas não, vamos só mais um minutinho. Não, é só mais um pouquinho. Não, é só mais uma falinha. E aí, daqui a pouco o programa está com 2 horas. Mas esse âncora está fazendo programa. Então, mas vai lá, fala então da MotoGP. Eu só fiquei impressionado com o novato que liderou quase que a corrida inteira. É normal isso, Fábio? Não, pelo contrário. O Jorge Martin foi na equipe B, não é nem na equipe principal da Ducati. Não, quase a corrida inteira. E o que a Ducati anda de reta é uma ignorância, hein, Fábio? Sim, virou um míssil, né? Antes era um canhão, agora esse ano virou um míssil. A Ducati, né? Inclusive, o Jorge Martin fez a pole, né? Mas a corrida foi fantástica, né? O piloto que ganhou saiu de nono para ultrapassar 1 por 1 para vencer. Saiu de nono no sentido, não que largou em nono, mas caiu para nono e foi ultrapassando 1 por 1 para vencer. Essa é a MotoGP, que o âncora quer acabar com ela aqui nesse programa. Quem sou eu para acabar com uma categoria? Quem sou eu, se tivesse esse poder? Você não falou da NASCAR na Terra. Você prometeu falar da NASCAR na Terra. Eu vou falar da NASCAR na Terra na próxima edição do Loucos por Automobilismo, em que não tivermos as perguntas. Na próxima terça-feira. Nós vamos comentar aqui sobre a NASCAR. Então estarei presente, tá bom. Eu deixo, inclusive, aqui, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no final da última edição, viu, Adalto? O Adalto gostou muito. A gente, para chamar a audiência, qual será a minha opinião sobre a NASCAR na Terra? A NASCAR achou que seria uma boa ideia pegar um circuito oval, encher de terra e colocar os carros para correr lá. Será que foi bom?
aguardem a edição número 111, na qual eu emitirei minha opinião, vocês vão se surpreender. É isso. Muito bem. Um grande abraço para todo mundo e a gente volta nessa semana com a edição 110 respondendo mais perguntas.